Imagine que você encontrou nesse momento o seu eu do passado. Vamos jogar aí uns 20 anos. O que você falaria para ele? Quais são os conselhos que você daria ou o que você alertaria sobre a vida para ele? Então, eu vou fazer isso comigo nesse vídeo aqui e compartilhar com você. Acho que você vai aprender umas paradas aí, hein? Quando eu me olho, eu jogo 20 anos atrás, eu vou pensar aí no Laércio adolescente, ali, 16 anos, já treinava, já gostava muito de musculação e já cometia umas grandes merdas no Karate da 3. Então a primeira coisa que me surge, eu já treinava com cargas muito altas. 16 anos de idade, o quanto de força tem um adolescente com essa idade? Pouca. Claro, existem variações aí, mas enfim, você entende o que eu tô falando. E o quanto que eu acreditava naquela época, até pelo fato do momento do fisiculturismo que a gente vivia, época de Ronnie Coleman, de Dorian Yates, esses caras treinavam com cargas muito altas e eu acreditava que aquilo era o caminho. Eu acreditava que quanto maior a força, maior o volume muscular. Eu fiz muita coisa errada por conta disso. Em grande parte dos conselhos que a gente vem aqui no YouTube dar pra vocês é por conta de erros que eu já cometi lá atrás. A primeira questão que eu já abordaria esse Laércio lá do passado, dar uma maneirada nas cargas. No final das contas, a carga é só uma ferramenta, não é ela que vai determinar o quanto mais forte você vai se tornar, o quanto mais musculoso, e sim o que você faz com todas as variáveis do treino. A carga é apenas uma. Quanto maior a carga, maior a exigência muscular, de certa forma a gente pode fazer essa relação, mas maior também é a exigência articular. Quanto que você pode estar colocando em risco as suas articulações por conta de colocar cargas muito altas. E aqui vem um adendo importante. As suas cartilagens não têm inervação. E isso quer dizer que você pode, nesse momento, estar treinando de uma maneira que está machucando as suas articulações, desgastando as suas cartilagens e você nem está percebendo, porque se ela não tem inervação, você não sente dor. Você só vai sentir dor quando ela já tiver ido para o espaço e começar a ter atrito de osso com osso. Então toma um pouco de cuidado nisso. Isso aconteceu com você? Pra caramba. Hoje eu sinto desconforto em ombro, em joelho, cotovelo, em lombar. Então todas essas articulações, elas poderiam ter sido muito poupadas. Quando eu olho para o que eu fazia no passado, eu falo, meu Deus do céu. É uma grande lição que hoje eu pago caro para conseguir vir aqui e passar ela para ti. A gente já vai para uma outra coisa que eu acho que eu não teria dado ouvidos, não. Esse é o tal do mula. Eu era o tipo do cara que gostava de estudar, mas em contrapartida não era muito aberto a opiniões de outras pessoas. Eu acreditava nas coisas que eu estudava e ponto final, mano. Vamos imaginar, eu agora indo lá no passado, dar conselho para esse Laércio adolescente, eu acho que ele não ia dar muito ouvidos, ia continuar fazendo as coisas da cabeça dele. Esse é um grande conselho, uma coisa que eu aprendi com o tempo, a ouvir muito mais o que as outras pessoas têm a dizer. E claro que assim, né? Se você ouvir um imbecil, você pode ir na contramão da questão. Uma coisa que é muito interessante e esse Laércio mais maduro aprendeu a fazer é advogar dos dois lados. Pensa que você tem uma ideia, você acredita em algo e pode jogar isso de forma bem subjetiva mesmo. Será que isso que você acredita, a forma com a qual você acredita é a melhor? Comece a criar exatamente contra-argumentos. E se alguém vem e fala pra você alguma coisa, vamos colocar um exercício para ficar mais fácil a gente visualizar? Você faz o exercício de uma certa maneira, aí vem uma pessoa e fala para você, ó, então, tem uma outra maneira melhor de fazer, ouça ela, experimente e veja se efetivamente aquele outro jeito não é melhor. É meio que estar aberto a outras ideias. A neurociência, ela mostra pra gente que a nossa mente não gosta muito de ideias que criam dissonância. Ou seja, você acredita em algumas coisas, se vê uma coisa que você não acredita, que é contrária a essa coisa que você acredita, você já repele. Isso é natural da mente. Você é um ser pensante, racional. Você vai deixar a sua mente instintiva te dominar? Se vem uma pessoa e fala algo diferente pra você, pode até ser que eu esteja nesse momento falando coisas que você não concorde, mas dê o benefício da dúvida. Analise, advogue dos dois lados, comece a criar fundamentos pra dizer que essa forma é a certa. Aí depois você começa a criar argumentos pra falar que essa é a certa. E aí no final das contas você consegue criar essa balança e escolher efetivamente qual funciona melhor pra você. E aí pegando exatamente essa ideia de já treinava, eu já curtia muito, eu já me inspirava no fisiculturismo, já queria competir, já estava próximo até de competir, o quanto que eu vivi em prol da musculação, em prol do atleta de fisiculturismo que eu me tornaria dali a poucos anos e acabei fechando na minha vida só isso. Eu fui começar a curtir festas, baladas, depois que eu já era bem mais velho, velho.
mas que eu já era casado. Então toda a minha adolescência eu não vivi. Eu não vivi festas de faculdade, o aniversários de amigos, o viagens entre amigos e tal. Não vivi nada disso. Porque a minha cabeça estava muito fechada em fazer a alimentação certinha, treinar da melhor maneira, cuidar do sono, cuidar de descanso. Então o álcool eu já olhava como uma coisa péssima, porque naquela época a gente acreditava que o álcool era muito mais nocivo do que hoje a gente sabe que é. Eu fechei a minha vida para essas coisas, foquei muito na ideia de estudar e desenvolver o físico. Tá muito chato! Eu aprendi muita coisa, eu me desenvolvi, tenho um know-how absurdo para vir aqui compartilhar com vocês, e de tudo isso eu não me arrependo. Mas aí entra uma coisa muito interessante. Eu deixei de viver coisas que não são possíveis mais serem vividas. E aí, eu preciso lidar com isso. Saber que eu fiz algumas escolhas e que eu abri mão de algumas coisas que, mano, é questão de fase da vida. E essa é uma coisa que eu aprendi de forma muito intensa também. A vida, efetivamente, tem algumas fases. E dentro de cada fase, existem coisas que são feitas lá. E não tem como pegar as coisas de uma fase e querer fazer na outra fase. O que você deixou de fazer lá que você gostaria de ter feito? Caraca, Bruno, nem que eu gostaria de ter feito. Isso eu acho interessante. Por quê? Porque pra mim foi uma troca que ok, mas eu não peguei festas entre amigos, essas viagens de faculdade, sabe? Mano, eu não fui, porque na época da faculdade eu já competia. Então a galera, não, vai ter tipo, mano, viagem da Atlética, não sei o quê. Eu falava, mano, imagina, velho, vai ser uma semana bebendo, zoeira total. Não, isso vai acabar com o meu físico, não vou. Hoje eu olho pra isso e falo, deveria ter ido, cara. Deveria ter vivido isso. Porque, mano, hoje não tem como mais viver. Ah, não, Larson, mas você pode fazer uma outra faculdade e, tipo, aí vai ter festas e vai ter esses negócios. Gente, eu tô velho. E uma coisa é fato, quanto mais velho vai ficando, mais exigente vai ficando também. Hoje, eu não me permito, vamos dizer assim, viver essas coisas. Eu vou ser o tiozão do rolê. Esse tipo de coisa, mano, passou, velho. Foi uma fase que eu não vivi e não dá mais pra viver. E a questão que fica é, me pergunto isso e eu compartilho essa pergunta contigo. A fase que eu vivo hoje, quais são as coisas que são interessantes viver nessa fase? Porque daqui a pouco essa fase acaba. E aí eu não posso cometer o mesmo erro de novo, né? É sim. Tem um conselho agora que, na verdade, eu dou pra mim mesmo nesse exato momento. Eu ainda tenho dificuldade com isso, mas antes era muito pior. Eu tô falando do quanto que eu sempre fui muito extremista nas coisas. Vamos pegar um exemplo de treino. Eu ia fazer um treino, eu sempre tava ali, tipo, a 100%, 110% do que eu aguentava. Principalmente os treinos de perna. Então, eu olho pra um treino de perna, eu vejo parada desafiadora. E quando eu me deparo com algo desafiador, puta, eu vou pra cima com muita intensidade. E essa muita intensidade tem várias lesões hoje por conta disso. O grande conselho é, viva a vida de forma mais leve. E aí eu vou levar isso pra tudo. Então eu tô falando de treino, sempre fui muito extremista treino, sempre fui muito extremista dieta, sempre fui muito extremista no sentido de cobrança comigo mesmo, principalmente questão a campeonatos, quando eu competia, ou tipo, questões da vida no modo geral. Como eu disse, ainda é um exercício pra mim, mas eu tô, cada dia que passa, conseguindo deixar a vida mais leve. No final das contas, tô começando a entender de uma forma mais tranquila dar mais resultados. Quanto mais pressão a gente coloca, quanto mais intensidade a gente coloca em determinadas situações ali, acaba não sendo o melhor dos mundos. Se você treinar com muita intensidade, você vai ficar muito mais próximo de se machucar. Só isso. Se você treinar com uma intensidade alta, um treino desafiador, mas não tão absurdo, a ciência prova pra gente que, caraca, você vai ter os mesmos resultados, porém você não vai estar correndo todos esses riscos. E aí, percebe? Será que vale a pena ser tão intenso em cada coisa? E eu vejo que eu tenho uma veia, assim, obsessiva, intensa. Então, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu mergulho naquilo e me aprofundo muito. Na época que eu competia, isso era maravilhoso, porque o meu foco era muito grande. Hoje, como empresário, isso também é muito bom, mas eu preciso usar isso como uma ferramenta e não como um modus operandi, porque senão eu foco numa coisa e esqueço que o mundo existe. Será que essa é a melhor forma? Ou será que eu posso ter momentos de hiperfoco, de trabalho muito intenso e momentos de levar as coisas mais tranquilas? Como é que você tem vivido nesse aspecto? Porque também, se for no tranquilo demais, ferrou, né? Aí você não se desenvolve nem pessoalmente, nem intelectualmente, nem profissionalmente, enfim. Então tem que encontrar aí um equilíbrio nessa parada toda. Ela tem algum conselho financeiro que você daria a si mesmo para você cortar o caminho para chegar onde está hoje? Porque assim, hoje você é um empresário, você tem suas empresas, você comprou um Porsche recentemente, a galera não sabe, mas estão avisando. Então acho que você tem cacife para falar sobre isso. Que conselho você daria a si mesmo que poderia ajudar quem está assistindo? Tudo que o Laércio atleta desenvolveu acerca de mentalidade me ajudou muito a estar onde eu tô hoje. Me ajuda muito a alcançar patamares muito maiores que eu tenho certeza que eu vou alcançar. Que é a ideia do quê? Primeiro, foco. Segundo, pagar o preço. Uma coisa que acontece muito é
As pessoas querem um resultado, mas não estão dispostas a trabalhar por ele. Não estão dispostas a trabalhar o equivalente a ele. Eu vejo muito isso acontecer. Aí, como conhecedor dessa área da psicologia, psicanálise, enfim, gente, isso é alucinação. Você não trabalhar, não se esforçar, enfim, não investir essa energia para você ter frutos e querer esses frutos, você tá alucinando. Tipo, volta para a realidade. Agora, a respeito financeiro, o que aconteceu comigo e, de certa forma, eu até me arrependo, é o seguinte: eu venho de uma origem super humilde. Pra vocês terem noção, eu me recordo de colocar papelão dentro do tênis porque estava furada a sola e eu não queria molhar a meia se eu pisasse alguma coisa ali no chão. Tudo isso me levou ao seguinte: eu comecei a dar aula de personal e o personal ele consegue fazer um dinheiro interessante. E aí eu consegui começar a ter condição financeira para satisfazer os desejos que eu sempre tive. Então imagina, durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, o quanto de coisa que eu quis ter e não tive por falta de grana. E aí, quando a grana começou a acontecer para mim, eu comecei a satisfazer esses desejos. Eu não dei atenção a uma coisa que hoje eu dou com muita intensidade, que são os investimentos. Então, naquela época, na minha cabeça, funcionava assim: porra, se eu tô fazendo 10k, eu posso gastar os 10k. Tô fazendo 20, eu gasto os 20. E aí você pode pensar: caraca, Lala, mas, mano, você fazia coisas extravagantes? Não, mano. Simplesmente você começa a frequentar lugares melhores, você começa a ter carros melhores, morar em lugares melhores e, mano, é isso. De novo, eu tava satisfazendo vários desejos. Então, quando eu olho pra isso, não vou falar porque eu me arrependo disso, porque eu vejo valor naquilo. Eu entendo o porquê que eu vivi daquela forma e respeito, mas a cabeça que eu tenho hoje, eu teria muito mais parcimônia, daria mais atenção a longo prazo. Na cabeça de um adolescente, sei lá, a gente vai falar até uns 20, 25 anos, eu acho que tá muito forte a parada de viver, de curtir e tal, e pensar a longo prazo não acontece muito. Isso é muito interessante. O quanto que você está trabalhando hoje aqui, construindo uma vida lá na frente melhor. O quanto que o seu eu do futuro vai ficar feliz pelas coisas que você tem feito agora. Ou o quanto que você tem feito agora está prejudicando o seu eu do futuro. Mas tem uma outra coisa que isso é muito legal para você que está assistindo. Você quer ser muito bom em alguma coisa? Trabalhe e tenha paciência. O simples fato de eu estar aqui hoje, sentado, falando essas coisas para você, é prova que isso funciona. E eu tive sucesso em várias outras áreas da vida com isso. E quando eu falo trabalhe, eu falo estude, se prepare e faça o melhor que você possa fazer. E aí é só você ter um pouco de paciência que as coisas vão começar a acontecer. Joel J fala: a conta fecha. Eu acredito muito nisso. Eu vi isso acontecendo comigo e esse foi o principal conselho que eu dei para diversos professores que começaram ali com as suas aulas de personal e me viam como um cara mais experiente e pedia conselho. Eu falo: aconteceu comigo, acontece comigo e eu vejo o mesmo padrão acontecendo com várias outras pessoas de sucesso. Você é mesmo um gênio! E tem uma última coisa que eu daria de conselho pra mim, e na verdade hoje é um exercício pra pôr em prática. Durante a nossa vida, a gente tá o tempo inteiro tendo convites pra coisas. O tempo inteiro a vida tá proporcionando pra gente caminhos. E em muitos momentos, o que impede você de tomar um caminho desse é o medo. Então você quer ver? Muitas pessoas são completamente insatisfeitas, infelizes em seus trabalhos. Por que elas continuam lá? Por medo. Por medo de várias coisas, e tá tudo bem. O medo, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa na nossa natureza e nos ajuda muito. Mas a questão não é não ter medo. A questão é olhar para esse medo e entender o que ele tá trazendo, qual é a mensagem que ele traz, e aí tomar uma decisão mais racional acerca daquilo. O quanto que você teve esses convites da vida, disse não para eles e hoje se arrepende. E hoje você olha para aquilo e fala assim: deveria ter ido. Por mais que tivesse dado errado, eu ia viver coisas que ia me engrandecer, que ia me tornar um ser humano melhor. E o simples fato de ter medo acabou não pegando essa estrada e não tendo essas vivências. Pensa nisso. Quanto mais jovem você for, caraca, mais, na minha concepção, você deve dizer sim para essas coisas. Porque tem tempo, mano, para resolver depois. O quanto que o seu medo tem te paralisado. Começa a olhar para ele só como uma ferramenta. Como se fosse uma pessoa, um amigo que viesse e te alertasse sobre algumas coisas. Mas não necessariamente você vai acatar o que essa pessoa está falando. E sim, utilizar aquilo só como forma de equilibrar a balança e saber para que lado que você vai. Eu quero resgatar o que eu falei aqui sobre a ideia de trabalhar, lembra? E quando eu falo em trabalhar e ter paciência, a gente precisa ter consistência. Como é que você faz para colocar isso em prática? Nesse vídeo aqui eu te trago algumas ferramentas práticas para você conseguir entender o que você precisa fazer e mesmo sem querer
você ter consistência naquilo. E aí, claro, depois receber o fruto disso. Clica aí.